Boa noite, começa agora Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. E o Tema Quente perguntou em nosso site: homens que agridem mulheres devem reembolsar o governo por gastos com pensões pagas às vítimas? Os internautas que nos acompanham votaram em nossa página na internet nos 3 últimos dias. E o resultado dessa enquete você vai saber daqui a pouco. A Lei Maria da Penha, que combate a violência contra as mulheres, completa 6 anos agora no dia 7 de agosto. Para discutir a legislação sobre o assunto e iniciativas como a do INSS, está aqui a relatora da CPI da Violência contra a Mulher, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. Boa noite, senadora. Obrigada pela presença. Boa noite, Patrícia. É um prazer poder estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Também conosco a desembargadora Maria Berenice Dias, uma das colaboradoras na elaboração da Lei Maria da Penha. Boa noite, doutora. Obrigada pela presença também. Para começar, então, a nossa discussão, queria perguntar para as senhoras, primeiro para a senhora senadora, se a senhora concorda com essa medida do INSS, se os homens devem, sim, reembolsar o governo por despesas com as mulheres que foram agredidas. Sim, com certeza. Acho que essa medida do INSS é uma medida louvável, uma medida importante, necessária. Acho que é preciso que realmente iniciativas como essa realmente aconteçam no nosso país. É uma forma de enfrentar a violência contra a mulher. O INSS sai na frente com uma medida muito interessante e que nós estaremos acolhendo esta medida no nosso relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, propondo que isso realmente se transforme em lei para que possa ser aplicada e dê continuidade a este procedimento. E a senhora desembargadora, com a prática que a senhora tem no direito, a senhora acha que isso é viável, que vai conseguir, o governo vai conseguir realmente, porque ele vai entrar na justiça pedindo esse reembolso, que vai se conseguir esse pagamento? A lei prevê esta possibilidade, que aquele que paga a conta cobrar, sabe, daquele que deveu. Quem deu origem a essa obrigação. E na violência doméstica é o agressor. Existe um dado severo, 10,5% do produto interno bruto do país, olha, que corresponde a mais de 84 bilhões de dólares. Isto é o custo da violência doméstica. Quem paga essa conta? Somos todos nós? Não, acho que tem que se responsabilizar aquele que agrediu. Quem sabe os homens vão começar um pouco a pensar mais assim, olha... Sentindo no bolso. Sentir no bolso, sabe, porque não há mais a possibilidade, né? Esse foi um dos grandes avanços da Lei Maria da Penha. Não dá mais para pagar cesta básica, não dá isso, não dá aquilo, sabe? Mas assim, ó, que há que se reembolsar o Estado quando o Estado despendeu alguma coisa, e despende, gasta muito, é um ônus muito grande para o Estado. A senhora acha que, do ponto de vista do direito, vai ser possível efetivar mesmo essa cobrança? Já existem algumas iniciativas que partindo do Distrito Federal em outras instâncias. Por exemplo, no acidente de trânsito, aquele que acaba provocando acidente de trânsito, por exemplo, que mata uma pessoa e o INSS paga essa pensão por morte, está sendo buscado já faz algum tempo, né, que se ressarça nesse sentido. E o Distrito Federal está pensando de fazer isso também com a violência doméstica, de se conseguir essa responsabilização. O efeito, o tempo que isso vai levar, a gente sabe, né, a nossa justiça tão congestionada do jeito que anda, talvez não consiga, mas acho que tem um efeito até pedagógico. Ou seja, eu posso ser processado, vou ter que reembolsar aquilo que eu acabei gerando este custo para o Estado. Na verdade, o INSS pretende fazer isso com o país inteiro. Existe até a gente vai ver agora numa matéria, uma parceria que foi feita com os Ministérios Públicos Estaduais para que eles levantem também os casos, né? Então vamos ver na reportagem agora, já que o INSS pretende então cobrar dos agressores o valor dessas indenizações pagas às mulheres vítimas de violência. Vamos ver. Desde 1983, Maria da Penha vive nesta cadeira de rodas. E eu tive muitos anos vivendo em função da minha recuperação física. Minhas crianças tinham 6, 4 e 2 anos de idade completos. Então, cuidar de crianças nessa idade numa cadeira de roda, né? A farmacêutica ficou paraplégica depois de ser baleada pelo ex-marido e teve de se aposentar por invalidez. Condenado a 13 anos de prisão, o acusado, que nega o crime, ficou detido por cerca de 2 anos. E o importante é que repensem também se é justo, né, você quase tirar a vida de uma pessoa e ficar apenas 2 anos preso. O caso de Maria da Penha será o primeiro a chegar aos tribunais. No dia 7 de agosto, quando a Lei de Combate à Violência contra a Mulher completa 6 anos, o INSS deve protocolar na Justiça a ação pedindo que o ex-marido da farmacêutica reembolse o governo pela pensão paga à vítima desde 1985. Está fazendo com que
os agressores, né, sejam responsabilizados. 8.000 casos enviados pela Delegacia da Mulher do Distrito Federal já estão sendo analisados pelo INSS. Uma parceria entre a Previdência e os Ministérios Públicos Estaduais pretende facilitar o levantamento de outras agressões que geraram pagamentos de benefícios no país. O ressarcimento será cobrado em casos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Essa é uma forma dele reparar, mas a gente tem que pensar que reparação a gente quer dos agressores, né? Acho muito mais interessante uma reparação que implique a criação de um outro modo de vida, um outro jeito de se relacionar com as pessoas. A possibilidade de diminuir a violência é isso que o homem não vai querer, né, pagar por aquilo que ele cometeu. Sempre vai ter uma maneira de uma instituição ajudar uma mulher, inclusive em briga de marido e mulher, qualquer pessoa pode meter a colher sim e denunciar. Pois é, a gente viu aí a dona Maria da Penha falando que recebeu até o nome que inspirou a lei, né? Senadora, como é que a senhora vê? Você acha que outras instituições, como ela mesma disse aqui na matéria, podem colaborar da mesma forma, exigindo algum tipo de reembolso ou tomar algum tipo de medida que possam coibir um pouco essa violência? Olha, é isso que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito quer também discutir. Uma das questões que nós estamos começando a avaliar, que a exemplo do INSS, nós poderemos ter situações semelhantes com relação, por exemplo, à saúde. Porque toda mulher vítima de violência que é agredida, ela precisa procurar as unidades de saúde, ela precisa procurar os serviços de saúde. E os gastos que a saúde tem para atender essa mulher é alto. A gente vai ver até numa reportagem também falando sobre um levantamento feito no SUS, que diz como é que é esse atendimento. E que é possível sim termos situações semelhantes como essa para que o agressor possa reembolsar para o SUS os gastos que aquela mulher teve ao se tratar e cuidar dos seus ferimentos em função de uma violência doméstica. Inclusive, tem outro dado que seria importante essa possibilidade de buscar. Por exemplo, a lei assegura, que é algo muito salutar, a segurança no emprego por 6 meses, ou seja, a mulher tem o direito de ficar afastada durante 6 meses, ainda que trabalhando na iniciativa privada. Quem paga este salário? Será que é o empregador que vai ter que pagar por aquela empregada, pela aquela funcionária e mais uma outra para substituí-la? Será que é o INSS que vai pagar como se fosse, por exemplo, o auxílio-desemprego, que o valor é menor? Ou simplesmente ela tem o direito a manter o emprego e não tem salário, então não adianta muito, né, essa garantia, porque a garantia de se afastar é para o agressor não ir no trabalho dela, segui-la, mesmo que ela esteja brigada. Que os casos de perseguição são muito comuns, muito, né? Muito comum. E o índice de violência é muito mais depois da separação, né? Então, assim, essa busca de onde é que se encontra a mulher. Então, assim, esta conta também deveria ser, eu acho que o empregador paga o salário, sabe? Não precisava assim passar para o INSS pagar, e é um valor menor, e esta compra desse salário ser reembolsado, isso não tem nada a ver com alimentos. Eu acho assim, o reembolso do salário que ela deixa de receber, né, por essa garantia de emprego. Mas para isso precisaria do quê? Aí tem que ser uma coisa além do INSS, né? Tem que haver uma mudança também. Até o próprio empregador, né? Ele pode dar essa licença mediante a denúncia comprovada de violência doméstica. Mas para que seja obrigatório isso, porque a partir da vontade do empregador... Se me permite, olha só, o que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito vai fazer? Além de apurar toda essa situação, ela também, a partir desses dados, a partir dessas informações e de toda essa realidade, ela vai propor também medidas legislativas, porque nós consideramos que temos uma legislação hoje eficiente, boa, né? A Lei Maria da Penha é um importante instrumento, mas a partir do momento que a lei é aplicada, nós vamos percebendo que outras questões também precisam ser trabalhadas em formas de lei. Então, a CPMI também tem como objetivo fazer proposições legislativas para que possamos enfrentar o problema e realmente resolver essa questão da violência contra a mulher, que a cada dia que passa está aumentando muito no nosso país. Pois então, apesar da lei, né? Apesar da lei. Eu até acho que a
violência não aumenta, senadora. O que eu acho que está havendo, e eu acho isso significativo, é assim, uma maior conscientização. Isso é verdade. Um maior encorajamento das mulheres, um maior empoderamento, que é uma palavra da moda, né? Ou seja, elas estão encontrando formas de denunciar, delegacias cada vez um pouco mais especializadas, juizados, toda uma campanha que o Estado se empenha muito, nós temos já mecanismos de informação, telefone onde ela pode... Então, assim, ó, eu acho que está tendo um pouco mais de visibilidade, mas é claro que isso acaba onerando muito o Estado e nós precisamos estar preparados para isso, né? O Estado, políticas públicas, o judiciário, ainda que muito desse reembolso seja dirigido para isso, para se criar políticas públicas, sabe, para se acelerar um pouco mais essa implementação efetiva da Lei Maria da Penha. Não, e até porque as denúncias vão aumentando, as pessoas vão procurando as delegacias e as delegacias passam a ser insuficientes, né? Precisam de novos instrumentos para acomodar todo mundo. E o reembolso também é uma medida preventiva e educativa para o agressor. Então, para os homens, esse reembolso se torna uma medida educativa, quer dizer, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer ato de violência contra as mulheres, porque ele sabe que ele vai ter que desembolsar do seu próprio bolso para cuidar daquela mulher que ele realmente cometeu a agressão. Então, isso é importante. Agora, senadora, a senhora disse que está viajando, conversando com as mulheres de vários estados, né, por conta da CPI. O que a senhora tem descoberto aí que ainda não se saiba sobre violência contra a mulher? A senhora conseguiu levantar algum outro dado, alguma coisa de diferente? Pois é, nós já realizamos diversas audiências públicas no Senado Federal, em torno de 17 audiências públicas, já visitamos 6 estados, estamos com um cronograma de visitas a vários outros estados. Temos percebido que há um esforço, sim, de melhorar os equipamentos, de melhorar as delegacias, de melhorar as varas especializadas, mas a carência desses instrumentos é muito grande. Tem delegacias que não têm espaços adequados para atender as mulheres em situação de violência. Muitas, elas chegam machucadas, agredidas, humilhadas e são atendidas em corredores, porque não tem um espaço adequado para atender. Tem juizados, várias especializadas, que também não têm juízes suficientemente preparados, com uma interpretação equivocada da lei. Então, é preciso investir também na formação, na capacitação dos nossos profissionais, sejam juízes ou juízas, os policiais, os profissionais, por exemplo, assistentes sociais, psicólogos, que é necessário ter equipe multidisciplinar para atender essa mulher em situação de violência. Então, nós temos percebido que há um esforço, mas ainda é muito pequeno, é insuficiente diante da realidade que as mulheres estão vivendo. Então, nos estados onde nós estamos passando, estamos recebendo muitas denúncias, principalmente dos movimentos de mulheres, porque a CPMI tem ouvido as autoridades locais, mas também tem ouvido a sociedade. Que é importante, né? Que as mulheres possam se manifestar. Que são as mulheres, são os movimentos de mulheres que no dia a dia estão lidando com isso. Então, a realidade ainda é muito dura, apesar de todo o esforço, apesar de termos uma legislação boa, apesar de termos profissionais com muita disposição para fazer um bom trabalho, mas muitas vezes encontra dificuldades. Na hora de implementar, né? Porque o enfrentamento... É verdade, vontade política, vontade política. Isso que eu queria ver. O que a senhora acha que falta realmente? Eu acho assim, nós não temos ainda os juizados especializados, que a lei diz que tem que ser criados, não obrigou. Nós temos só 51 no Brasil. Pois é, isso que eu queria que a senhora explicasse primeiro, desembargadora. Como é que era antes da Lei Maria da Penha? Como é que eram enquadrados, digamos assim, os homens que agrediam as mulheres e o que mudou de fato? É que antes, a lesão corporal, que é a grande, né, lesão da maioria dos casos, isso era tratado como um delito menor, chamado de pequeno potencial ofensivo, ou seja, isso era tratado pelos juizados especiais, igual a todos os outros crimes, sabe? Não era nem quantificado, nem nada, estava perdido lá. Juizados de pequenas causas? Juizados de pequenas causas que julgavam e mais ou menos era quase forçado a fazer um acordo, uma transação, um pagamento de cesta básica, ou seja, era absolutamente invisível a violência doméstica, nunca foi quantificado nesse país. Com a lei,
Olha, a mudança foi muito significativa, porque antes a mulher precisava ir no juizado e depois ir para a Defensoria Pública, que nós infelizmente ainda não estamos com elas todas estruturadas no Brasil, arranjar uma ficha para entrar com uma ação para tirar ele de casa, para conseguir alimentos, outra ação, sabe? Era um verdadeiro... Para quem está sofrendo com a ação, sofrendo violência, é um período enorme, pode acontecer um monte de coisa nesse intervalo. Agora não, agora então ela vai na delegacia de polícia, de preferência delegacia especializada de mulheres, onde tem, e faz um registro dessa ocorrência. Este registro, na delegacia é obrigada em 48 horas encaminhar para o juiz. E o juiz tem 48 horas para decidir. E ela diz o que ela quer, quais são as medidas protetivas. Esse foi o grande ganho da lei. Quer dizer, não existe mais a possibilidade, por exemplo, das cestas básicas. Não, acabou. Agora, qual é a punição básica, digamos assim? O que acontece em geral com os homens que agridem? Bom, o que acontece? Os juízes concedem essas medidas protetivas. De afastar do lar, de se manter afastado, já manda pagar alimentos, né, revoga alguma procuração, dá todo o apoio ou determina o recolhimento da mulher ou autoriza que ela volte para dentro de casa com o afastamento dele e impõe esta obrigação. Se ele descumpre... Rapidamente. Se ele descumpre, então sim, o juiz cabe decretar a prisão. A prisão cabe... No primeiro momento, só quando é assim, pega na hora, em flagrante. Em caso extremo. Em caso extremo, que a violência é muito severa, né? Então, aí a prisão. Se não, a prisão normalmente ocorre quando há o descumprimento dessas medidas protetivas. A lei foi para trazer essas medidas, né? Esse leque de proteção para as mulheres. Mas, para isso, nós precisamos ter uma estrutura, ela tem que ser onde tem a brigada. Então, todo mundo diz assim... E abrigar os filhos, inclusive, na maioria das vezes. Exatamente. A mulher vem, depois ela desiste, aí que mulher gosta de apanhar, um negócio horroroso, que se diz assim, o que ela se sente desassistida. Então, é por isso, como disse a senadora, nós precisamos ter toda uma rede de apoio, de abrigo dessa mulher isso ainda está que faltando. chega. Isso ainda está faltando. Quem sabe com esse dinheiro dessas indenizações, né, desse reembolso, se consegue montar essas estruturas, porque grande alegação dos estados é não ter condições econômicas de estruturar e criar esses juizados especializados nesse sentido. Eu vou só pedir um segundinho para a senhora, senadora, a gente vai fazer uma pausa rápida para o comercial e a gente volta já discutindo esse assunto.